Muito bom. Segundo, continuaremos no setor A, com células sanguíneas. Vou falar ainda um pouquinho de glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos. Um pouquinho mais de glóbulos vermelhos. Lembre-se, glóbulos vermelhos não têm núcleo, são células anucleadas. No interior do glóbulo vermelho existe um pigmento, uma proteína específica chamada hemoglobina, HB, como normalmente se usa chamá-la. Esse núcleo de hemoglobina, rico em ferro, elemento químico ferro, não é? Principalmente faz o transporte de oxigênio. Muito bom. Professor, quem fabrica o nosso sangue, nossos glóbulos vermelhos, já que ele é uma célula nucleada? Medula vermelha dos ossos. A medula vermelha dos ossos é a fábrica da hemoglobina. Perfeito? É a fábrica dos glóbulos vermelhos. A medula vermelha dos ossos é a fábrica das células sanguíneas, né, dos nossos glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos. Por isso que o processo se chama hematopoiese. Hemato, sangue, poiese, fazer. Ou eritropoiese. Eritro, eritrócito, poiese, fazer. Medula vermelha dos ossos fabrica os glóbulos vermelhos. Célula mais numerosa do sangue. Sua função principal, transporte de oxigênio. E o gás carbônico, professor? Também tem que ser transportado. Pois é. A prioridade dos glóbulos vermelhos é transportar oxigênio. Tanto é verdade que o elemento da hemoglobina é o ferro, que adora se ligar ao oxigênio, formando a oxihemoglobina. Hemoglobina, quando se liga ao oxigênio para ser transportado, forma a oxihemoglobina. E assim que o sangue vai passando pelo nosso corpo, transportado pelas batidas rítmicas do coração, quando ele é espalhado ele vai deixando nas células o oxigênio. Então a oxihemoglobina, que transporta o oxigênio, vai deixando o oxigênio nas células para que o oxigênio possa ser usado pelas células na respiração celular. Perfeito. E o gás carbônico, professor? Olha, só 10% mais ou menos de gás carbônico é transportado ligado na hemoglobina. Então a hemoglobina pode sim transportar um pouquinho de gás carbônico, muito pouco. 90% ela fala, pode deixar que eu transporto oxigênio, isso que eu gosto de fazer. Mas posso levar também um pouquinho de gás carbônico. Aí eu faço o contrário, eu recolho o gás carbônico e quando chega nos pulmões, eu libero o gás carbônico para ele ser eliminado. Quando a hemoglobina se liga ao gás carbônico, forma a carbaminohemoglobina. É um composto instável também. Quando chega nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, quando ocorre a troca de sangue, esse gás carbônico que é transportado muito pouco, na forma de carbaminohemoglobina, é liberado. 90% do gás carbônico é transportado no sangue através do íon bicarbonato. O íon bicarbonato, H2SO3, transporta 90 e tantos % de todo o gás carbônico. Então nós dizemos que o sangue, de modo geral, transporta gases, oxigênio e gás carbônico. A hemoglobina, célula dos glóbulos vermelhos, transporta prioritariamente oxigênio. E só um tiquinho de gás carbônico. A grande parte do gás carbônico é transportada pelo sangue na forma do íon bicarbonato, H2SO3. Tem só uma questão que eu queria colocar aí para vocês, que é o chamado efeito garagem. Talvez você já tenha ouvido falar. O problema é um gás chamado monóxido de carbono, CO. Dióxido de carbono, CO2. Monóxido de carbono, CO. Gás da combustão. Gás quando a queima de petróleo, quando a queima de combustível fóssil libera um pouquinho de CO. Portanto, o escapamento dos carros libera um pouquinho de CO. Um monte de CO2, um monte de outros gases e um pouquinho de CO. Monóxido de carbono. Esse gás é terrivelmente tóxico para nós. Por quê? Porque se ele se ligar à hemoglobina,
ele não desliga mais. É chamada ligação estável, ligação permanente. Então, se você tem a hemoglobina aqui, que gostaria de estar transportando oxigênio, se aparecer CO, o CO se liga à hemoglobina e não desliga mais. Forma que nós chamamos de carboxiemoglobina. Não desliga mais. Professor, aí a hemoglobina não transporta mais oxigênio. Não transporta mais oxigênio. E aí eu morro. Aí você morre. É um gás que leva à morte. Aliás, é o gás da câmara de gás. Por isso que, por exemplo, chamado efeito garagem. Porque quando você deixa os carros nas garagens com o motor ligado, se as garagens não tiverem sistemas de ventilação, de exaustão dos gases, esse gás vai se acumulando na garagem. Aí, se a pessoa respira esse gás, pode sofrer do problema, de falta de oxigênio e acaba até morrendo. Professor, é por isso que os túneis, os grandes túneis, têm sistemas de ventilação para evitar o acúmulo de monóxido de carbono. Perfeito, perfeitamente. Por isso que tem o rodízio de carros nas grandes cidades, para evitar que o escapamento de muitos carros, em certas épocas, acumule monóxido de carbono. Professor, e se eu respirar só um pouquinho? Aí você fica ter tontura, olhos vermelhos, irritação respiratória. Agora, se respirar bastante, ficar bastante tempo exposto ao monóxido de carbono, aí ele se liga à hemoglobina, não desliga mais, e aí pode ser fatal. Então, a grande prioridade do glóbulo vermelho, graças ao seu pigmento de hemoglobina, é transportar oxigênio. Um pouquinho de gás carbônico, porque a grande parte do gás carbônico é transportado na forma do íon bicarbonato. E o problema aí é justamente esse danado desse monóxido de carbono, que se ele existir na atmosfera em grande quantidade, ele se liga à molécula de hemoglobina e trava a molécula, não deixa mais ela transportar oxigênio, o que pode ser fatal. Muito bom.